Olá pessoal, vamos lá, nossa segunda live aula de hoje. Esse tema daí é um tema mais complexo, tá? É um tema mais polêmico, podemos dizer assim. Nós vamos estar falando sobre a adolescência. Nós falamos de criança, que nós teremos as funções dele, coisa simples, que era uma formação, e aquele problema de você tirar aquela função daquelas crianças vai gerar uma geração burra, fraca, né, da história e ansiosa. Nós estamos criando jovens, né, totalmente alienados do mundo, crianças totalmente fracas de qualquer aspecto, né? E ansiosas. Qualquer coisinha que se não fizer, o mundo vai acabar. E olha, e os pais acham que eles estão criando seus filhos com amor. Veja que nós estamos falando de uma coisa muito séria, porque nós achamos que estamos criando um grupo, né? Um grupo de crianças e jovens no futuro, futuros cidadãos, e na realidade nós estamos criando um monte de pessoas fracas, né? Sem conhecimento de nada, não tem assunto para debater nenhum aspecto, ou o jeito deles, a forma deles. Eles dizem que vão mudar o mundo, não sei como, né? E ansioso, se não fizer aquilo, naquele momento o mundo vai acabar. Ah, então é muito complicado. Você ainda é a mãe. Você ainda é o pai. E agora? O que você decide? Ou forma um filho forte, ou entrega mais um frágil para o mundo. Mais um que tudo é um drama, tudo é um problema, tudo é um Deus nos acuda. Isso daí. Ainda é tempo, mas exige verdade, presença, coragem, educação de verdade. Está na hora de você pôr as rédeas nessa história toda. Larga a mão, ser refém dessas histórias todas. Dê um basta em determinados modismos. Não, mas o mundo está mudando. Sim, o mundo está mudando, mas está mudando um caminho que nunca se viu tão errado como está. A valorização do errado está mais do que qualquer coisa. Tudo que é errado é o perfeito, é o certo, é o correto. Não há valores familiares, não há valores, podemos dizer, valores sociais, valores religiosos. Não existe respeito, não existe participação dentro da tua casa, não existe nada. Filhos desrespeitam os pais, não sabem nem como às vezes tratar uma outra pessoa porque não sabe lidar com alguma coisa. Pronto, um exemplo prático disso daí é agora, né? Recentemente, aquele cara lá, aquele ignorante que deu 60 e tantos socos numa mulher dentro do elevador. Por quê? Se sentiu traído, se sentiu ofendido. Provavelmente ela mostrou alguma postagem lá do cara lá, faz a coisa que ele não é, porque ele não tem uma capacidade para isso daí, né? E ele se sentiu ofendido e acabou batendo na mulher, tá? Legal. Isso daí, se eu fosse delegado, quando eu tivesse prendido ele, eu colocava ele na cela e dizia para os presos, sabe, esse cara daqui bateu na mulher assim, assim, assado. Trancava a porta e não queria nem saber. Você podia ter certeza que no outro dia ele estava mansinho, mansinho. Só tem tamanho. O cara só tem tamanho. Só isso. O cérebro dele, a galinha tem demais. Então, é incrível, né, esse ponto. Nunca se investiu tanto no bem-estar dos filhos. Hoje, tudo que o filho quer, você dá. É um iPhone, é um carro, é um tablet, é uma roupa, é uma viagem, é não sei o quê. Tudo que ele quer. Eu vou na balada. Pô, tô aqui a chave, tal. Você não vai atrás para querer saber. Nunca se falou tanto em autoestima. Não se pode falar assim, não se pode dizer assim, porque você fere a autoestima do meu filho. O professor está errado, né? O professor não pode falar. Nunca se protegeu tanto uma geração de qualquer desconforto.
Hoje, esse jovem não sobrevive um dia aquilo que se passa esse pessoal que está em guerra. Por quê? Você não tem internet, não tem celular, não tem comida, não tem casa, não tem cama, não tem roupa, de grife. Então, quer dizer, a gente está dando tudo. Eles não estão brigando por nada. Eles não estão pedindo, eles não estão fazendo nada por merecer aquilo dali. Nós fazemos isso daí para que eles se sintam bem. Não, eu faço isso por amor pelo meu filho, né? Então você não está vendo a consequência disso para frente. Resultado disso tudo. Resultado disso tudo. Adolescentes e jovens adultos que se desabam diante da vida real. Quando tem uma frustração, uma coisa que não deu certo, meu Deus do céu, tem que procurar um psicólogo, porque ele entrou em depressão, porque ele não conseguiu fechar aquele negócio, não conseguiu namorar com aquela menina, não conseguiu passar no Enem. Gente, se nós ensinarmos que o mundo é diferente do conto de fadas que você vive dentro da tua casa, e nós mostrarmos como é a realidade do mundo e que você tem que lutar para fazer isso daí, as coisas mudam. Eu acho que as pessoas nunca tiveram a curiosidade ou a observação, modo de dizer, de ver o mundo selvagem, o mundo animal, né? O predador, desde cedo, ensina seus filhotes a caçarem, né? As presas, os pais ensinam desde cedo como escapar de determinadas armadilhas dos predadores. As aves ensinam seus filhotes a saírem do ninho e voarem. Quantas vezes já tem postagens, às vezes no Instagram, no Facebook, que mostra lá aquela pata com um monte de patinho, ela chega na beira do lago, puf, pula dentro d'água, os patinhos ficam tudo doido ali, que não sabe, até que um cria coragem, pula dentro d'água e ele percebe que consegue boiar igual a mãe. E os outros que vão ficando para trás vão pulando, porque você está sabendo, se não pular, não vai virar nada. Aquela mãe de um gavião que está lá no alto, lá que empurra o filhote para o filhote voar, ele vai ter que aprender a voar, senão você arrebenta tudo embaixo, né? A mãe que ensina, a leoa que ensina os leãozinhos a saber como fazer uma espreita para caçar, a mãe da zebra que ensina o filhote a saber como perceber determinadas coisas. A preocupação com a vida real. Ou você acha que aqueles bichos vão achar, não, não tem nada aqui, não tem problema nenhum, estamos numa boa. O leão é até vegetariano. Acho que devem pensar dessa forma. Então é errado. E hoje qualquer coisinha é dado como preconceito, como problema, como fraude, como se fosse assim, trauma, né? Então veja que os dados confirmam que o QI médio da nova geração está em queda desde 1990. Isso é fonte da Inteligência Elsevier, de 2018. Então eles fizeram uma análise, perceberam que o QI do jovem hoje está regredindo. Embora tanta tecnologia que está surgindo, mas está saindo ainda de gerações que à frente de mim, da minha idade, 1 ou 2 anos atrás, né? Atrás de mim, durante 1, 2 anos, que foram praticamente filhos e netos de algumas pessoas. Eu hoje, praticamente são poucas pessoas que têm isso daí. 44% dos jovens brasileiros de 15 a 29 anos não trabalham, não estudam com regularidade. Isso daí é fonte do IBGE. Eles nem trabalham e nem estudam, não fazem absolutamente nada, só balada, só festa, só droga. Então como é que você quer que essa geração tenha futuro, desenvolva alguma coisa? Você já imaginou essa geração
Há 60 anos atrás, há 100 anos atrás, quando surgiram várias cidades, hoje a gente ainda está vivendo no meio do mato. Não teria nada, não teria pavimento, não teria casa, não teria nada. As cidades eram tudo um ovo, bem pequenininho. A depressão cresceu 60% dos adolescentes em 10 anos. Organização Mundial da Saúde de 2022. Veja, a depressão dos jovens. Por que é isso? Falta de você fazer alguma coisa. Falta de você desenvolver alguma coisa útil. Falta de você ocupar sua mente com coisas produtivas. Tá aí a balada, a produção que ele te dá. A droga, tá aí, ó. A convivência, faz nada. Os ótimos programas de TV que você vê aí, que tem a monte, né, principalmente de domingo, chega lá, mal-estar de você ver tanta asneira e de você aplaudir quando aparece uma pessoa num programa de perguntas e respostas, o cara avança com conhecimento que garanto que às vezes nenhuma pessoa soube. Tem perguntas ali que eu, com tanto conhecimento, às vezes eu nem sei. A gente se admira quando vê crianças que fazem cálculos, soma, divisão, multiplicação, numa rapidez incrível, e outros não conseguem somar 2 mais 2. Conta nos dedos ainda. Ah, mas aquelas crianças têm um QI elevado. Nem sempre. Tem um QI elevado, mas não são ricos. Tem gente ali que são pessoas simples, normais. Mas talvez isso daí você trabalhou em cima daquilo dali, você trabalhou. O sonho de todo pai, de toda mãe, é que seu filho cresça. É o sonho como da ave, que voe. Para que ele sobreviva, para que ele saia, porque o mundo lá fora não é tão alegre, tão bonito como a gente faz em casa. Um em cada 3 jovens sofre de uma ansiedade severa. Unicef 2021. Tem que ser na hora, tem que ser naquele momento, tem que ser naquele instante. Se não fizer aquilo dali, eu vou ficar chateado, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar triste. Não, não é desse jeito. As coisas não são assim. A gente consegue fazer muita coisa se a gente mudar. Mas eles continuam dizendo que sabem o que querem da vida. Quando você pergunta alguma coisa para um jovem desse, nessa faixa de idade, rapaz, tu não estuda. O que é que... Não, eu sei o que eu quero da vida. A gente sabe o que é que ele quer da vida. Né? Viver às custas do governo, com bolsas, né? Bolsa miséria, que nós chamamos. Não pensam em trabalhar, não pensam em criar nada. Quando criam alguma coisa, é um subemprego, que muitas prefeituras vêm cantando, que gerou não sei quanto emprego de que? De vender churrasquinho, de vender latinha de cerveja numa festa. Isso daí é gerar emprego. Isso não gerar dependência, pobreza, manter a pobreza ativa. E você vê, às vezes, grandes instituições que oferecem, em algumas regiões do Brasil, cursos fantásticos e outros só explora manicure, pedicure, cabeleireiro, não sei o que. Gente, de onde é que vai ter tanta gente para fazer unha ou cortar cabelo? Então, entendo que eles dizem ainda nisso, né? Mas para ele, que sabe o que eles querem da vida, tudo ofende. Tudo que você falar é uma ofensa. Tudo. Se você der uma retrucada, uma pessoa te falou alguma coisa, ele vem te retrucar porque ofendeu ele. Você não pode falar determinadas coisas porque vai causar um trauma. Tudo traumatismo. Tudo dá um trauma, tudo traumatiza a pessoa. Né? Ah, você não pode falar isso porque vai causar um trauma, né? Oh, pô, pelo amor de Deus. Falar a verdade hoje causa trauma também, já não basta falar a verdade, pode gerar até uma prisão. Porque hoje em dia nós estamos assim, né? Se nós formos falar o que é o verdadeiro, o que é a verdade, a gente pode ser acusado de tudo. Traidor da pátria, escambau a quatro. Né? Tudo cansa. Você vai fazer, não, vou fazer isso não, isso daí é cansado. Não, quero nada. Quer dizer, tudo ele não faz um esforço físico, mas academia ele faz.
Academia ele faz, a balada ele passa a noite tomando energético para aguentar a balada. Isso ele não cansa. A geração Z acredita que tem a solução para o mundo. Tá aí, aquela Greta, não sei de que lá. Aquela ali. Aquela ali é a coisa mais ridícula no mundo que tem, mas é endeusada pelos que têm interesses obscuros pelo mundo, né? Mas eles não lavam nem a própria cueca, nem a calcinha, não sabem nem arrumar um quarto, não sabem nem fazer um mercado, ir no supermercado para comprar alguma coisa. Não arrumam a cama, não tem um plano de vida. Vai no quarto de um jovem desse, que fala demais. Olha a gaveta dele. Ah, tem a curiosidade de abrir a gaveta, ver a bagunça que é, ver a estrutura do quarto. Aquele que tem um quarto arrumado, tem não sei de quê, parabéns, você orientou bem seu filho. Tá? Mas a maioria, vai nos quartos para você ver a bagunça que é. Não sabe sair daqui para fazer uma compra no supermercado, se a mãe pedir. Não conhece. Não sabe ir num caixa eletrônico para sacar um dinheiro. Não sabe pegar a sua própria roupa íntima e lavar. Saber como lavar uma roupa. Não, por quê? Não, homem não lava roupa. Homem, não. Homem é homem. Lavar roupa é coisa de criança, de mulher. Então, para vocês verem como é que é. Mas no fim disso tudo, eles têm muita opinião. Opinião demais. Esses jovens são aqueles que acordam 10 horas da manhã, porque passaram a noite na internet, a maioria em joguinho, tá? Ou conversa revolucionária do mundo intergaláctico. Tá? Comem e esperam que a mãe lave a louça. Ele já comeu atrasado, aí vai comer. Não tem a coragem de tirar a louça e ajudar a própria mãe para lavar. Acha que a mãe é uma empregada. Tratam os pais como se fossem funcionários que tem que levar ele em tal lugar, que tem que comprar não sei o quê, que tem que fazer não sei o quê. Sempre que você fala alguma coisa, eu estou cansado, eu não estou disposto hoje, tal. Mas não suportam uma hora sem estar com o celular na mão. Se você pegar o negócio quando eles fazem um Enem, que ficam às vezes 3 horas, porque a maioria às vezes não passa. Porque é tão ansioso, porque não está com o celular na mão, que eles fazem a prova nas coxas para poder pegar o celular para fazer o negócio. Mas saber fazer selfie que está em tal lugar, fazer não sei o que não sei tal lugar, que está ali, olha, estou aqui fazendo, aqui preparando aqui, para fazer o vestibular. Aqui, cadê aqui a câmera? Estou tentando achar. Estou aqui para fazer o selfie que eu vou fazer o vestibular de medicina. Quem que formou esse perfil? Pais que juraram não repetir os erros, que se acharam que os seus pais fizeram errado com vocês e eles têm que fazer o que é o correto e no fim das contas repetem da mesma forma. Pais que foram ausentes emocionalmente, mas presentes financeiramente, trabalharam das 6 às 8 da noite, mas o filho tem a mesada, o filho tem um carrão, tem o cartão para abastecer, tem um cartão para ir na balada e assim por diante. Mas emocionalmente ensinar o que é a vida, não ensinou nada. Pais que trocam a autoridade por amizade. É aquele pai que, em vez de ele dizer a regra de dentro de casa, não, deixa por isso mesmo, pelo menos não perturba, é amigão, não sei o quê, uma boa, não sei o quê. Pais muito liberais nessa história toda. Pais que confundiram acolhimento com passividade. É aqueles pais que tentam manter os filhos juntos, né? O acolhimento como passividade. Pois pais que terceirizam tudo, até o próprio amor que tem pelos filhos. Se você queria proteger teu filho da dor que talvez você tenha sofrido quando mais jovem, você acabou foi criando um frágil e não uma pessoa forte. É como você blindar uma planta do vento e da luz. Você acha que está cuidando,
mas você está matando-a pela raiz. Então, o que você faz então para você evitar tudo isso? Aí que é o problema, né? Restaure tua autoridade, pai que educa os filhos obedecem. Se você botar a regra, ele vai ter que seguir. Se não seguir, ele vai se espernear, ele vai gritar, ele vai quase derrubar a casa dele. Deixa, não mude. Ah, eu vou ficar traumatizado. Problema seu, problema seu. Melhor eu estar falando isso do que a polícia vir aqui na tua cara e te prender e te descer o pau lá na delegacia. Aí eu quero ver você ter trauma. Você vai ter trauma no corpo, né? Não é trauma mental. Crie uma rotina com ordem, deveres e horários. Tem horário para isso, horário para aquilo, horário para aquilo outro. Corte determinadas coisas. Tenha coragem, seja homem, seja mulher, seja pai, seja mãe. Crie coragem e determine coisas. Larga a mão de ser bonzinho, larga a mão de ser bondoso demais. Dê responsabilidade desde cedo, foi aquilo que eu falei na outra postagem. Aprenda a dar responsabilidade cedo para os teus filhos. Ensine a suportar a frustração. Nem tudo você ganha, nem tudo dá certo, nem tudo funciona. Nem tudo se conquista. A gente tem que batalhar para conseguir as coisas. Não deu certo a primeira, a segunda, a terceira vez, insista até conseguir fazer. Corrija, sem culpa. Ai, vou falar aquilo, ai, coitado, ele vai ficar desse jeito. Não, não é o correto. Fale o correto, pare com isso. Pare de se culpar por falar a verdade. Pare de se culpar por ser bonzinho demais e só levar na cabeça. E não é por aí. Corte o excesso de tela, de mimo, de desculpa. Isso não gera nada. O celular ensina muita coisa, tanto para o bem como para o mal. Você não fica uma criança que está 24 horas presa no celular, você não consegue saber o que é que ele está vendo. Isso daqui é um acesso aberto para qualquer coisa. Aberto, é livre. Eu estou entrando no seu aparelho, talvez a milhares de quilômetros de distância daqui. Então, é isso. Comece a cortar os excessos de coisa. Pare de mimar para fazer tudo que as coisas. Faça por ele sentir que deve fazer por merecer aquilo dali. Mas também não diga. Faça como fosse surgindo de uma coisa natural. Não é aquele negócio, se você fizer isso, eu te dou aquilo. Não, não é troca, não. Você tem que fazer isso porque é obrigação sua de fazer. Você pode não querer fazer esse negócio depois de velho, depois que você estiver morando sozinho na tua casa, você faz o que você bem entender, mas enquanto estiver morando, dependendo de mim, você vai ter que fazer como deve ser feito. E não vai ser por um erro meu que você não vai fazer porque você não sabe, você vai saber, sim. Educar é amor. Amar o suficiente para dizer não. Aprenda, você que é pai, você que é mãe, aprenda a dizer não. Pai, porque se não tiver negócio. Não. Você não tirou notas baixas? Você tirou nota baixa, você não vai? Não vai. Estude. Cresça. Faça alguma coisa para o seu filho aprender a enfrentar o mundo lá fora. Forme virtudes todos os dias. Obediência para quem não obedece aos pais, não obedece mais ninguém. Se você não tem os filhos que te falta com respeito, ele vai faltar com respeito até para uma polícia que parar no canto. Aí, meu amigo, aí o negócio complica. Não é porque o filhinho de papai, do desembargador, do juiz, do promotor, do escambau A4, que o policial é obrigado a aguentar isso daí. Muitas vezes ele é obrigado a aguentar porque os pais são tão fracos quanto os filhos. E se acoberta os erros dos filhos por causa da autoridade que tem. Tem muitos. É vergonhoso isso, né? Enoja as pessoas. Enoja, tá? Não pode fazer isso porque o filhinho do papai lá, o papai é desembargador, não sei de quem. Aí o cara vai lá, pega o carro, mata não sei de quem, porque estava lá 500 km por hora, que não sei o quê, e fica por isso mesmo. Esforço. A vida exige sacrifício. Se você não se esforçar, meu amigo, você não conquista nada. Deus te ajuda a você conquistar as coisas. Deus não vai descer do alto dos céus para fazer o teu trabalho, não.
Ele vai te dar força e cérebro, braços, mãos fortes para você fazer alguma coisa. É isso que você tem que pensar. Gratidão. Quem só exige, esquece de reconhecer. Então veja, quem pede muito nunca agradece. Nunca. Ontem eu vi uma cena até bem engraçada, foi até de um animal. Um pescador encontrou um cachorrinho nadando no meio do oceano, lá não sei que diabo que aconteceu. O cachorro, quando ele chegou na praia, o cachorro pulou fora do barco e sumiu. Depois de muito tempo ele ficou preocupado e encontrou o cachorro com um casal que tinha adotado, encontraram na rua e adotaram. Pensa que o cachorro agradeceu, veio com gratidão pro lado dele? Não deu nem aí. Eu ainda brinquei com minha mulher, falando, puxa vida, se eu soubesse que o cachorro ia fazer isso, eu largava ele lá mesmo, onde ele estava boiando lá, ele que virasse comida de tubarão. Então veja que a gratidão é uma coisa que muita gente acha que todo mundo é obrigado a fazer por você. Aí dá mais que fazer. Não, é mesmo. Não, tem que dar o dinheiro. Não, mas a pessoa não é grata por aquilo. Não é grata por uma oportunidade. Humildade. Você saber o seu próprio lugar. Se você é uma pessoa simples, né, mas que tem uma boa educação, você vai saber se colocar naquele lugar. Tá? Seja humilde. Mesmo aquele que sabe muito, nunca humilhe aquele que sabe pouco. Nunca, você não sabe nada, você é um burro. Né? Aprenda a saber como falar, a como ser reconhecer, mesmo que você tenha um bom desenvolvimento de um QI, você saiba como você deve agir, né, no dia a dia. Sem virtude, seu filho será apenas mais um adulto fraco. E de adultos fracos, meu amigo, basta aí você só sair um fim de semana aí que você vê um monte desse jeito. É isso daí, gente. Nossa live aula, né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Amanhã nós entramos com os assuntos mais ligados a um tema mais da parte de etiqueta, né? E é isso daí, tá? Eu volto novamente a salientar. Tudo que eu falo, essa postagem mesmo foi de um psicólogo que eu recebi, amigo meu de São Paulo. Ele postou no canal dele, tá? Sem mesmo, sem nada, né, de trauma de colocar. Quem se sente ofendido pelas coisas que a gente falou, o negócio, porque a carapuça serve. É exatamente isso, é essa que é a função de um professor. É mostrar a verdade, doa quem doer. É mostrar que se tiver errado, você está errado, você tem que fazer o que é o correto. Você sabe que está errado, mas continua insistindo em fazer errado. Tá? Então pensa um pouco nisso, tá? Muda um pouco. Eu sou responsável pelos meus atos, eu sou responsável pelo que eu falo. Eu não falo para agradar ninguém, não. Não falo aqui para florir umas coisas que não pode dizer isso, não pode falar aquilo, porque se eu chamar o filho, chamar uma criança de burra, eu estou ofendendo. Ah, se a criança é burra, ela tem que ser, os pais têm que entender o motivo. Por que ela é desse jeito? Por que ela é ansiosa? Por que ela é ignorante com determinadas coisas? A pessoa não nasce ignorante. A pessoa aprende. Desde o dado momento que você aprendeu a falar, aprendeu a andar, você sabe muito bem que você consegue aprender. Basta você querer desenvolver. E basta os pais quererem ensinar seus filhos a serem pessoas muito melhores e superiores a eles. Mas não é blindando seu filho que você vai conseguir esse evento. Você vai apenas mostrar para a sociedade que seu filho é um mimado, mal educado e que ninguém tem uma convivência saudável com ele. É isso aí. Abraço. Até amanhã, se der tudo certo, com mais uma live aula. Valeu? Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.